O cemitério é o lugar mais rico da terra, porque muitas pessoas morrem sem realizar, cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Quando eu li essa frase de Wayne Cordeiro no livro Um Liberador de Sonhos, fui muito impactada. E desde então, Deus colocou em mim um desejo profundo de ser uma liberadora de sonhos na vida das pessoas e levar outros a crescer muito em Jesus e viver os propósitos de Deus para a sua vida. Este, para mim, é um efeito chamado Barnabé. Ser um Barnabé na vida de Paulo. Ou o efeito Elias, ser um Elias na vida de muitos Eliseus. Quero compartilhar com você hoje do módulo Eliseu, formando a próxima geração, o estudo Aspiração Saudável. E o último pedido de Eliseu, em 2 Reis 2, 9 e 10, foi: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Vamos compartilhar sobre isso? Discipulado na vida. Fique comigo. Esse versículo do pedido de Eliseu tem sido muitas vezes mal interpretado. E como um pedido para receber o Espírito, para receber o dobro do Espírito que estava na vida de Elias. E por Eliseu ter feito muito mais milagres que Elias, muitas vezes esse conceito é corroborado. No entanto, esse pedido estava baseado em Deuteronômios 21, 15 a 17, onde a mesma expressão porção dobrada, usada aqui no versículo, é aplicada àquilo que o primogênito recebia de herança do seu pai. Eliseu se considerava o primogênito de Elias, o filho do profeta, porque havia sido chamado para sucedê-lo. Por uma porção dobrada do seu espírito, Eliseu não quer dizer que ele queria o dobro do que tinha Elias. Mas como principal herdeiro da sua herança profética, Eliseu aqui pede o dobro do que os outros profetas receberiam. Eliseu aqui tinha oportunidade de pedir inúmeras coisas. Sim, poderia pedir riquezas, uma porção dobrada, uma riqueza material, honra, ausência de problemas, que fantástico seria isso, não é mesmo? Mas Eliseu está pedindo para ser qualificado para o serviço de Deus, para servir a sua geração. Por seu espírito, porque ele deveria ser um profeta em seu lugar, porque Eliseu deveria continuar o ministério profético de Elias, para gerar filhos dos profetas, encarar os inimigos dele, porque Eliseu deveria encarar a mesma geração perversa que Elias encarou. De maneira que se ele não tivesse esse espírito, ele não teria força suficiente para enfrentar essa tarefa. Um homem de Deus percebeu sua necessidade diante de suas maiores responsabilidades. Um homem de Deus percebeu sua necessidade diante de suas maiores responsabilidades. Como é comigo e com você, diante do chamado de Deus? Nós temos percebido a nossa necessidade de Deus e dessa porção dobrada? Eliseu vai levar adiante o ministério profético de Elias. Sucessão tem a ver em dar continuidade a esse ministério profético. E Elias vai continuar fazendo, Eliseu vai continuar fazendo o que o seu pai espiritual estava fazendo. Aqui nós percebemos o oposto da nossa cultura evangélica, até secular. Muitos, quando iniciam um processo de sucessão, com ufanismo declaram: agora é que Deus vai começar a trabalhar, desconsiderando o que o seu líder anterior fez e tudo o que Deus já fez pela vida das pessoas que o antecederam. Eliseu não está nesse lugar. Está claro que Eliseu recebe de Elias o ministério e ele dá continuidade ao ministério de Elias. Você tem sido uma pessoa independente? Ou você tem um Elias em sua vida
que Deus tem lhe dado para investir em seu ministério e você dar continuidade a esse chamado? O recebimento da dupla porção não estava sujeito ao poder e autoridade de Elias conceder. Deus é quem iria conceder. Deus é quem era o agente nessa concessão. Porém, o profeta teria o poder de pedir tal coisa. O milagre, portanto, não viria de Elias. A porção dobrada não viria de Elias, mas iria fluir através de Elias. Mas Eliseu precisava ter olhos espirituais para ver o arrebatamento de Elias. Nem todos os homens, mesmo que estivessem presentes, teriam tal visão espiritual. Que momento divino, que encontro divino, que experiência com Deus Eliseu teve por meio da vida de Elias nesse processo de sucessão. Você está vivendo um processo de sucessão? Tem sido uma experiência sobrenatural com Deus esse processo? A pergunta de Eliseu logo após, quando ele chega no Jordão, onde está o Senhor Deus de Elias, é muito significativa. E o Dr. Chapman, ele costumava explicar que Eliseu tinha um manto, ele tinha o símbolo da função de profeta, o manto que ele recebeu de Elias. Mas ele precisava ter também a presença deste Deus, deste Senhor dentro dele, não só o manto. Nós não podemos ter só o título da nossa função, nós precisamos ter a unção de Deus, a presença de Deus em nós. O último milagre de Elias, abrir o Jordão, deve ser o primeiro de Eliseu. Então, Eliseu continua o ministério de Elias, não há lacuna. Assim como Eliseu fez o seu pedido, você aspira a algo em relação ao reino de Deus? Qual seria o seu pedido nesse momento para Deus, se você puder e quiser fazê-lo? Minha maior aspiração em relação ao ministério, nesse momento atual de minha vida, é ter cada vez mais intimidade com Deus e ver o poder de Deus agindo, fluindo como rios de água viva, e então me juntar a Ele no que Ele está fazendo, neste mover dEle por meio de minha vida. Eu não quero ser um modelo de estratégia de discipulado, de uma mulher que assessora, ou um líder que está aí servindo, mas um modelo de intimidade com Deus. E para crescer nisso, além do meu devocional diário, eu preciso ficar atenta às datas nas quais eu já tenho marcado retiros com Deus. Um bloco maior de horas, onde eu me retiro para ouvir a Deus e conversar com Deus. Procurar manter também durante o dia vários momentos de praticar a presença de Deus, onde eu me silencio, me conecto intencionalmente com Deus vários momentos, buscando a sua face. Essa tem sido a minha aspiração nesse momento. E a sua? Como Eliseu, eu reconheço a minha necessidade diante disso que Deus tem me dado como área de influência em minha vida ministerial. Eu não quero uma unção somente para servir a minha geração, mas eu quero ter a intimidade que Elias tinha com Deus. O que Elias reproduz em seu ministério, o que Eliseu reproduz em seu ministério é essa vida que ele viu que Eliseu tinha com Deus. E então, o fluir do poder de Deus a partir da vida de Eliseu revela a Deus. E não um Eliseu supercapacitado com um monte de habilidades, mas revela um poder de Deus fluindo por meio da vida dele. E esse é o meu sonho, essa é a minha aspiração, é minha oração por você. Um abraço.